Olá, então a gente já falou sobre evolução, já falamos sobre teorias evolucionistas, tá certo? Já falamos de Charles Darwin, já falamos de Lamarck. Hoje nós iremos falar um pouco mais sobre evolução, algumas curiosidades a mais, certo? Então, uma possível proposta de como, uma possível teoria de como tenha surgido o primeiro ser vivo que a gente, na comunidade científica, acredita que tenha sido um ser vivo procarionte, ou seja, menos complexo na sua formação, na sua composição, tá certo? Então hoje a gente vai conversar um pouco, vamos falar sobre a atmosfera primitiva, e aí, com isso, vamos iniciar falando exatamente da atmosfera, a evolução na atmosfera terrestre. Bom, então o que a gente sabe é que nem sempre a atmosfera teve essa composição química que nós temos hoje. Nem sempre a atmosfera foi do jeito que ela é hoje, tá certo? Então, ela passou por um processo onde esse processo teve alterações químicas e essas alterações químicas proporcionou aí a existência dessa vida na Terra. Então, quais as consequências dessa mudança? Primeiro, as consequências dessa mudança foi exatamente proporcionar o surgimento de seres vivos, como os seres vivos aeróbicos, aqueles que necessitam realmente de oxigênio para a sua sobrevivência, e acredite-se que os primeiros seres que surgiram na Terra tenham sido seres que não usavam o oxigênio como uma das suas principais fontes de compor a sua energia, tá certo? Então, o que nós temos é que a atmosfera ela era composta de hidrogênio, metano e amônia, principalmente. Hoje a gente sabe que existe uma grande proporção de oxigênio, esse que é um composto extremamente necessário para a grande maioria dos seres vivos, grande maioria, porque nem todos os seres vivos eles são aeróbicos obrigatórios, ou seja, precisam de oxigênio, certo? Então, passou-se por um processo de evolução também a atmosfera terrestre. Bom, e aí surgindo essa seguinte pergunta: como que teria surgido os primeiros procariontes? Então, as bactérias, já se tem achados fósseis que as bactérias são os organismos mais antigos da Terra, tá certo? Tem fósseis que datam aí 3,5 bilhões de anos, ou seja, praticamente 1 bilhão de anos depois do surgimento do planeta, já possuía bactérias aí, tá certo? Então, antes dessa atmosfera que nós temos hoje existir, só tinha bactérias heterótrofas e autótrofas que não produziam oxigênio, tá certo? Então, antes dessa atmosfera. Por quê? Exatamente, a ideia que se tem é que o oxigênio presente hoje na atmosfera é exatamente proveniente de bactérias que na sua composição alimentar, ou seja, sendo heterótrofa ou autótrofa, elas produziam oxigênio nas suas reações, tá certo? Então a atmosfera começou a mudar quando surgiram bactérias capazes de realizar fotossíntese. Capazes de realizar fotossíntese. Vamos lembrar dessa fórmula, dessa equação química da fotossíntese. Então, o que acontece? Na fotossíntese, absorve-se gás carbônico, tá certo? E libera oxigênio. Absorve-se gás carbônico, libera oxigênio. Na respiração celular, absorve oxigênio, libera gás carbônico, tá certo? Então, quando começou a surgir bactérias capazes de realizar fotossíntese, foi o momento em que a atmosfera realmente começou a mudar, porque essa produção de oxigênio foi sendo liberada para a atmosfera, o oxigênio foi ficando presente na atmosfera, surgindo aí também alguns seres vivos adaptados em absorver oxigênio e liberar gás carbônico, tá certo? Bom, e aí quando fala de bactérias que são fotossintetizantes, ou seja, que absorvem gás carbônico e liberam oxigênio, a gente fala das cianobactérias, tá certo? Então as cianobactérias podem viver em condições extremas, tá certo? E foram os primeiros produtores primários, os primeiros indivíduos aí, as primeiras espécies de seres fotossintetizantes, tá certo? Foi eles que encheram essa nossa atmosfera hoje de oxigênio. Então, as cianobactérias são verdadeiramente fotossintetizantes.
Tá certo? Então, cianobactérias são verdadeiramente fotossintetizantes. E o que é ser fotossintetizante? Primeiro, é um ser autotrófico, tá certo? Não, ele produz seu próprio alimento a partir da absorção de gás carbônico, e o resultado dessa reação com o gás carbônico é a liberação de oxigênio. Bom, então a vida, ela surgiu por acaso? Não, claro que não. O fato da gente dizer da intervenção divina, a gente já viu que existe esse elo, esse lado, essa vertente criacionista, que é exatamente que um ser divino criou o mundo todo. Ela não é considerada, não aqui no método científico, tá certo? Não aqui na evolução. A gente já falou, o criacionismo, ela é uma questão de fé, e fé ela não é colocada à prova, tá certo? Então a intervenção divina, ela não é considerada aqui na ciência, pois ela não tem uma verificação, tá certo? Ela não tem uma verificação científica. A vida, ela é resultado de uma longa evolução da matéria. Segundo as teorias evolucionistas, da evolução química, tá certo? Ela é resultado de uma longa evolução da matéria, das moléculas simples, até chegar às primeiras células, certo? Então a gente já vai ver futuramente que foi dessa forma, através da evolução química, a partir da transformação de matéria inorgânica em orgânica, que surgiu aí as primeiras células, e assim por diante, as primeiras células, os primeiros seres vivos unicelulares, e assim até chegar nos seres vivos complexos que nós temos hoje, tá certo? Então, tal processo, ele foi possível reproduzir em laboratório. É por isso que acredite-se dessa forma, porque ela é colocada à prova, ela tem essa teoria, ela tem uma verificação. E está aqui, tá certo? Então temos aqui esse experimento, onde nós temos aqui nessa região, deixa eu colocar a canetinha, onde nós temos aqui nessa região a água, tá certo? E essa água, nós temos aqui a água, e nessa água aqui, ela está passando por um processo de vaporização, tá certo? Ela está fervendo, simulando as grandes temperaturas da origem do planeta. Então a água está fervendo, onde ela vai ser evaporada, ou seja, vai para a atmosfera na forma de vapor de água, e aqui ela é submetida nessa aqui a grande quantidade de energia, o que simula os grandes raios daquele também da época do surgimento da Terra, tá certo? Então temos aqui grandes raios, depois passa por um processo de resfriamento, e a partir desse momento, a partir desse experimento, onde nós temos evaporação, grandes temperaturas, tá certo? Vapor de água, unindo-se com, olha só, isso aqui são vários compostos, como metano, amônia, hidrogênio, água, certo? E aí, ó, depois do resfriamento, eis que surge uma molécula orgânica, e essa molécula orgânica simplesmente foi que deu origem aos primeiros aminoácidos, tá certo? Os coacervados. Então, assunto que a gente vai ver aí na origem das espécies, tá certo? Então, trouxe essa curiosidade a mais sobre o tema de evolução, e aí a gente marca aí para a próxima aula mais discussões sobre essa temática. Um grande abraço e até a próxima.